Então Deus criou Adão e Eva e os abençoou. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou e os abençoou. Deus abençoou a sua criação. Deus abençoou o homem e a mulher para que eles cumprissem o seu propósito de dominar a terra, de sujeitar a terra. Dominar a terra significa os animais, seres vivos, não o homem sobre o homem. Aqui não está escrito isso. Domine sobre os peixes, sobre os animais que rastejam. Não tem nenhuma ordem do homem dominar sobre o homem. Então Deus tinha muito claro o que ele queria. Quando o pecado entrou, trouxe um falso conhecimento. Quando o pecado entrou, atrapalhou a transparência. O homem já não falava mais a verdade. A mulher já não falava mais a verdade. As coisas se tornaram cinzentas, se tornaram obscuras. Desculpa, eu vou ter que fazer um parênteses aqui. Tem uma prancheta aí rodando. Os convidados de São Paulo, só acha alguém de Jundiaí, entrega a prancheta aí, tá? Não fica segurando a prancheta não, porque não era para vocês ficarem preocupados com isso, tá bom? Ok? Fique à vontade, deixa para o povo de Jundiaí. Essa prancheta aí é outra coisa interna aqui, tá bom? Ok? Então, Deus, ele tinha muito claro na sua mente, no seu coração, de compartilhar com o homem essa ideia de família. O pecado atrapalhou. Deus teve que esperar 2000 anos até que surgisse novamente um casal que pudesse realizar a sua vontade. Aquela banner aí, ele fala: um só coração, uma somente, um só. Então Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Quando Deus criou a família, Deus tinha um propósito. Então a família foi criada por Deus para realizar o propósito de Deus na terra. E aí Deus encontrou Abrão e Sara. E Deus chama Abrão. E semelhantemente ele faz a mesma coisa. Deus falou para Adão e Eva: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Quando Deus encontra com Adão, Deus fala para Adão: sai da tua terra, da tua parentela. Sai, deixa. Vai para a terra que eu te mostrarei. E eu o abençoarei, e todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Deus abençoa Abraão, da mesma forma que Deus abençoou Adão e Eva. E Deus expôs para Abraão o seu propósito. Deus expôs para Abraão o seu desejo de ter uma grande família, de formar uma nação na terra. Por quê? Porque entre Adão e Abraão, muitas nações foram formadas. Muitas nações se formaram. E nações que se desviaram do propósito de Deus, daquilo que Deus queria. Então Deus retoma novamente o seu propósito, o seu desejo de manifestar uma família na terra, assim como no céu, através de Abraão e Sara.
Agora eu já estou lá no capítulo 12 de Gênesis. E Deus encontrou no coração de Abraão, Deus encontrou no coração de Sara um caminho para que o seu propósito fosse realizado na terra. Então, quando nós formamos uma família, quando nós sentimos o desejo de formar uma família, nós precisamos saber que Deus, antes de nós, já tinha um propósito estabelecido para toda família na terra. As famílias, depois de Adão, desviaram do propósito, não fizeram o que Deus queria, não foi exatamente como Deus queria. Deus usou Noé, foi maravilhoso, né? Mas Noé foi uma tentativa de recomeçar, e daí, através da família de Noé, Deus trabalhar na formação de uma nação, mas ele não conseguiu isso. Não foi possível, até que veio Abraão. E através de Abraão e Sara, Deus também os abençoou. E Deus os abençoou para que eles se tornassem uma fonte de bênção. Deus os abençoou para que eles fossem uma bênção para outras famílias. E para que as famílias de toda a terra fossem abençoadas. Então, o desejo de Deus é que toda família na terra seja uma bênção. Toda família da terra experimente o seu propósito, a sua vontade. Agora, nós precisamos observar que da mesma forma que Deus falou com Adão, deixa o pai e mãe, Deus falou para Abraão, deixa para trás, você precisa seguir. E agora eu estou falando sobre impedimentos. Eu não estou falando aqui que você agora não vai mais falar com seu pai, nem com sua mãe, viu, gente? Presta atenção, hein? Não é isso. Não é isso. Mas de impedimentos. Tudo aquilo que nos impede de cumprir o propósito de Deus na terra, nós precisamos deixar para trás. Tudo aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus, nós precisamos deixar para trás. Então, o desejo de Deus é te abençoar. O desejo de Deus é te usar. Mas a ordem de Deus é deixa para trás. Segue, vem, anda comigo. Deus falou para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, quando nós começamos uma família, nós unimos duas pessoas que vão entender que não se conhecem de verdade quando estiverem morando debaixo do mesmo teto. Quando estão conversando, acertando os detalhes, eles pensam assim, nós nos conhecemos. Nasceu para mim. É igualzinho a mim. Mas depois que casa e vai morar no mesmo teto, descobre que é completamente diferente. Mas você não era assim. Mas você também não era assim. Né? Depois fica assim. Né? As transformações vão acontecendo. As transformações, elas vão se solidificando, se estabelecendo dia a dia. Porque nós somos diferentes um do outro. E Deus nos criou, homem e mulher, diferente um do outro, para que possamos frutificar. Amém? Isso é a bênção de Deus. A frutificação só vem através de dois seres diferentes. Homem e mulher. Dois homens não podem frutificar. Duas mulheres não podem frutificar. Só um homem e uma mulher conseguem frutificar. Frutificar é uma ordem de Deus. Frutificar é uma palavra de Deus para o homem. Contrário disso, não é palavra de Deus, não é vontade de Deus. E o mundo veio a existir pela palavra de Deus. Assim nós cremos. Amém?
Assim nós ensinamos, nós andamos conforme a palavra de Deus. Então, o que Deus falou é importante para que a minha família ande na vontade de Deus, para que a minha família cumpra o propósito de Deus. Então eu preciso deixar, e eu preciso aprender a andar com Deus, ouvir Deus, perceber a voz de Deus. E frutificar, ter filhos. Salmo 127 diz: e o Senhor disse, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Então Deus juntou homem e mulher para que tivessem filhos debaixo da sua bênção. Ter filhos é uma bênção. Quando temos filhos, recebemos a herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Todos nós sabemos o que é herança. Quando meu pai, minha mãe morreram, eu recebi uma herança. Em dinheiro, em bens, imóveis. Não, não tinha dinheiro. No meu caso, não. Mas é assim que acontece nas famílias quando tem. Mas aqui está dizendo que quando eu tenho filho, eu recebo dessa herança. Eu estou recebendo uma criança nos meus braços que nasceu porque Deus concedeu a ele vida. A vida é um dom de Deus. Deus dá a vida. Então, quando eu tenho uma criança nos meus braços, eu estou recebendo dessa herança. Aí, se eu tenho um segundo filho, eu estou recebendo mais dessa herança. Aí, se eu tenho um terceiro filho, eu estou recebendo mais dessa herança. E glória a Deus, aqui nessa congregação, já estamos com vários casais entrando no quarto filho. Dá glória a Deus aí, irmão. Vocês estão rindo para mim? É verdade, é bênção. É bênção. Quanto mais filhos, mais herança do Senhor. Tem um monte de gente que gostou dessa ideia. É bênção. É bênção. Às vezes tem irmãs que não podem, né? Tem dificuldades, restrições. Mas se Deus te deu saúde, deixa Deus te usar. Não é assim que fala por ele? Deixa Deus te usar. Não é? A humanidade está entrando em declínio porque as famílias não querem ter filhos. E vai ficar cada vez pior, porque cada vez mais temos menos criança nascendo. A nossa cidade, a cidade de Jundiaí, está envelhecendo. O número de velhos e jovens está empatando. Por quê? Porque os casais não estão tendo filhos. Estão perdendo a herança do Senhor. A oportunidade de espalhar em Jundiaí, na região, a herança do Senhor. Filhos são bênçãos do Senhor. Oh, meu Deus! Como eu sou grato a Deus por 3 filhas lindas que Deus nos deu. Glória a Deus. Amém, Keila? Não vou apresentar, não. Depois elas brigam comigo, Neilza. Bom, então, família é algo
sobrenatural que Deus trouxe para a terra, e Deus escolheu a espécie humana para compartilhar esse propósito, compartilhar essa ideia, compartilhar essa vida, compartilhar esse ambiente. Porque quando nós formamos uma família, nós formamos um ambiente. Um ambiente onde a identidade e o destino dessa criança será marcada, será formada. Então, família não é só um ajuntamento de homem, mulher e crianças e filhos, mas, como eu disse, tem um propósito. E quando nós temos filhos, e nós impomos as mãos sobre eles, e os abençoamos, estamos marcando a sua identidade. Estamos trabalhando no seu destino. Porque quando casamos, somos abençoados. Quando temos filhos, somos abençoados. E precisamos falar sobre essa bênção com os nossos filhos. Precisamos colocar a mão sobre nossos filhos e falar sobre essa bênção. Antes de meu pai morrer, ele disse para minha mãe: se eu não voltar para o Senhor, até eu morrer, você procura uma igreja. E meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu com 38 anos. E logo depois minha mãe procurou uma igreja. E minha mãe começou a ler a Bíblia. E ela descobriu que na Bíblia tinha as ideias sobre família. E eu e minha irmã, que está sentada aqui, nós éramos as cobaias da minha mãe. Tudo que ela lia na Bíblia, ela fazia com a gente. Tudo que o pastor ensinava, ela colocava em prática na nossa casa. Então, muito cedo a gente tinha culto doméstico. E minha mãe era muito simples. Levanta, vem orar na mesa e vamos ler a Bíblia e vamos orar ao Senhor. E eu não queria. Então, se você não orar e não ler a Bíblia, você também não toma café. E eu levantava. Porque minha mãe era simples. É assim que faz, é assim que vai ser, e é assim que eu caminhei com ela. É assim que eu andei com ela. Meus tios olhavam para mim, falavam assim: quando o Abinério crescer, ele vai beber comigo. Minha mãe me chamava à parte e punha a mão na minha cabeça e falava assim: quando você crescer, você vai ser um servo de Deus. Aí um tio vinha e falava assim: Hilda, você acha que seu filho vai ser um pastorzinho? Não. Ele vai beber muito comigo. E minha mãe me pegava à parte e falava assim: se você vai ser pastor, eu não sei, mas que você vai ser servo de Deus, você vai ser. E algumas vezes ela falava assim: você vai ser pastor sim. Por quê? Porque nós temos que transmitir essa bênção para os nossos filhos. E eu não lembro todas as vezes que minha mãe falou isso para mim, porque eu era pequeno. Eu não lembro. Lembro de poucas vezes que ela fez isso comigo. Mas ela contando a história, ela fez muitas vezes isso comigo. Muitas vezes. E isso mexeu com a minha identidade. Isso mexeu com o meu destino. Porque minha mãe sempre dizia o que ela queria que eu me tornasse. Por quê? Porque eu vim de Deus. Porque Deus deu para mim a vida no ventre da minha mãe. A vida vem de Deus. A vida é um dom de Deus. Eu não sei quantos aqui tiveram relacionamento antes de casar e engravidou sua namorada. Você pecou. Está errado o que você fez. Mas aquela vida veio de Deus. Aquela vida que está naquele ventre veio de Deus. Veio de Deus. Você
não é um acidente. Você não é simplesmente o resultado do pecado da sua mãe e do seu pai. Você só nasceu porque essa foi a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para você. Agora você e eu precisamos conhecer a Deus para cumprir o propósito de Deus na terra. Formar uma família não é para o meu bem-estar. Formar uma família não é para o meu prazer. Formar uma família não é para que eu também tenha filhos como os outros. Mas formar uma família é para que Deus seja glorificado na terra. É para que Deus seja conhecido como Ele é através da família. Então, eu não formo uma família por causa da minha vontade ou por causa de ter prazer. Mas eu vou formar uma família para Deus ser glorificado na terra. Para a imagem de Deus ser vista na terra. Para eu me tornar um pai como Deus é. Para eu me tornar uma mãe como Deus é. Deus também se assemelha à mãe. Também. Ele fala assim como a galinha junta seus pintinhos. Uau! Que coisa! Ele se igualou a uma galinha, gente. Que coisa! Para mostrar que a sua paternidade vai além do que nós imaginamos, para mostrar que o seu amor é acolhedor, é envolvedor, e Ele nos quer debaixo das suas asas. Sabemos que a nossa sociedade tem vivido cada vez mais distante da vontade de Deus. Tem dado cada vez menos valor à palavra escrita de Deus. Sabemos que muitos falam sem conhecer. Sabemos que muitos falam por conhecer a vontade de Deus. Estamos vivendo uma era onde o início e o fim não são importantes. Estamos vivendo um tempo onde como tudo começou não é relevante. E nem como vai terminar é relevante. Estamos vivendo uma era onde o que importa é agora. O que importa é esse momento. Como vai terminar não é importante. Mas isso não é verdade. A Bíblia sempre falou sobre o início e o fim de todas as coisas. Claro que Deus está olhando como vamos viver. Claro que o meio, a maneira que nós escolhemos para viver é importante, sim, é importante. Mas como tudo começou e como tudo vai acabar, também é importante. Francisco hoje começou essa reunião usando o texto de capítulo 1 de Apocalipse, falando sobre o fim, falando sobre a glória de Deus, falando sobre a vontade de Deus. Então nós precisamos compreender que tudo tem início, meio e fim. Então eu não vou viver de qualquer maneira. Por quê? Porque a minha origem foi em Deus. O homem foi criado pela vontade de Deus. E no fim, todos os homens encontrarão com Deus e vão prestar conta da sua vida. Você não vai prestar conta da sua vida para mim. Mas você e eu vamos prestar conta da nossa vida para Deus. Como eu conduzi a minha família, como eu conduzi os meus filhos,
os filhos que Deus me deu, mesmo que tenha sido fora do casamento, vamos prestar conta. Vai prestar conta. Por quê? Não importa a condição. Filho é herança de Deus. Então vai ter que prestar conta para Deus. Vai precisar prestar conta para Deus. Porque esta é uma herança do Deus vivo. Do Deus vivo. Então a herança do Deus vivo vai ter que prestar conta para esse Deus vivo, quem Ele é. Amém? Então é muito importante que nessa manhã todos nós entendamos que família foi estabelecida na terra para cumprir o propósito de Deus de manifestar quem Ele é. O seu amor, a sua graça, como cantamos aqui através das músicas, o seu perdão. Deus é amoroso. Por causa do seu amor, Ele nos perdoou. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para derramar o seu sangue, a fim de rasgar o todo escrito da dívida contra nós. Só um pai faz isso. Só um pai como o nosso Deus é capaz de agir dessa forma. Ele pegou o seu filho, o seu único filho, e deu para morrer na cruz, com o propósito de restaurar o homem ao propósito original. Então Jesus veio corrigir um percurso que foi interrompido pelo pecado. Jesus veio e corrigiu. Para quê? Para que a vontade de Deus fosse feita na terra. Então a minha família e a sua família devem trazer a vontade de Deus na terra. Devem fazer a vontade de Deus na terra. Então Deus nos abençoa com esse propósito. A palavra bênção significa liberar para prosperar. Então Deus quer que todo casal prospere. Prospere emocionalmente, prospere socialmente, prospere espiritualmente, prospere financeiramente, prospere profissionalmente. Esse é o desejo de Deus. É abençoar para que o homem cumpra a sua vontade na terra. Amém? Então eu queria deixar essa palavra com a igreja, com todos vocês que vieram aqui essa manhã. Existe um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas na terra. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Você está aqui para que a vontade de Deus seja feita na terra. Tony. Aleluia. Antes da gente continuar, a gente pode fazer uma oração em cima desta palavra. Eu ganhei uma camisa que toda vez que eu uso provoca uma resposta. A camisa é #Eu acredito na família. Você acredita nisto que ouviu esta manhã? Vamos dar uma resposta ao nosso Deus, de dizer que estamos com um só coração com Ele nisso. Amém? Pode curvar sua cabeça um instante e dar uma resposta pessoal. Senhor, nós concordamos contigo. Concordamos com o teu jeito de fazer a história se desenrolar. Concordamos com o teu jeito de escolher a família como maneira do Senhor
realizar o seu propósito na terra. Concordamos que maridos devem amar como Jesus amou. Concordamos que esposas devem ser submissas como a igreja está sujeita a Cristo. Concordamos que filhos devem honrar seus pais. Concordamos que pais devem ensinar os seus filhos no caminho